Se você não souber disso, isso pode te paralisar na sua harmonização. É um erro que muitas pessoas cometem, que eu vejo muitas pessoas cometendo, que acaba sabotando a harmonização da sua casa. E eu tô fazendo essa live aqui para te alertar, para você não correr o risco ou tender a cair nesse erro, porque eu vejo muitas pessoas que já começaram a harmonizar a casa delas e em determinado momento se sentem um pouco travadas, dão aquela travada assim, começa muito, e aí de repente ela dá uma travada, trava e daí não consegue mais assistir live, não consegue mais assistir aula, não consegue fazer mais nada, sabe que tem que fazer, mas não consegue, trava, bloqueia alguma coisa. E provavelmente é por causa desse erro, é por causa dessa sabotação. Existe sabotação? Acho que não, né? Mas é esse erro que paralisa as harmonizações. Esse erro ele está totalmente relacionado com a segunda fase do método OLLY, e é a limpeza, tá? Muita gente erra nessa fase de limpeza, e eu vou te explicar aqui por que elas erram, como que elas erram, por que isso trava a vida delas, e vou te explicar tudo isso para você não tender, se você já caiu nesse erro, para você sair dele e poder retomar as suas harmonizações. E se você ainda não caiu nesse erro, para você não tender a cair nele, não ir na tendência, né? Porque é muito normal, é até justificável que as pessoas caiam nesse erro. Mas eu já vou te alertar aqui, então você estando consciente disso, provavelmente você não vai paralisar na sua harmonização. Ah, Bruna, mas qual que é o problema de eu paralisar na minha harmonização? Acontece o seguinte, o Feng Shui aqui, né, a nossa harmonização, quando eu falo harmonização e Feng Shui, é a mesma coisa, tá? A gente faz a harmonização do nosso ambiente com Feng Shui. Então, quando eu falo Feng Shui e harmonização, é a mesma coisa. E aqui o Feng Shui, ele tem a característica de um veículo. O que é um veículo? É uma coisa que leva a gente até um destino. Então, eu, a Lilian, a Márcia, a Orlândia, a Elisiane, a Nicole, a Tayane, todas aqui, a gente enxergou o Feng Shui como um veículo que vai nos levar a ter mais saúde, prosperidade financeira e harmonia familiar, tá? Por quê? Se existisse alguma outra maneira, claro que tem todo o prazer da gente fazer o Feng Shui, é uma coisa maravilhosa, é uma terapia, é gostoso, né? Mas o principal intuito da gente harmonizar a nossa casa é porque a gente quer ter um lar harmonioso, um lar saudável e um lar com prosperidade financeira, né? Então, o Feng Shui, ele é um veículo que vai nos levar até ter uma casa harmoniosa. O nosso principal objetivo com a harmonização é ter um lar saudável, um lar próspero. Então, o que acontece? Se você trava na sua harmonização, se alguma coisa te paralisa na sua harmonização, é como se você estivesse indo numa viagem, você tem o objetivo de chegar num destino, e no meio do destino, o teu carro, o teu veículo, acaba o combustível. E aí você não consegue chegar no destino, né? Então, por isso que eu estou alertando vocês aqui com relação a esse detalhe da parte da limpeza. Porque se o teu veículo acaba o combustível no meio do caminho, você não vai conseguir ter uma casa harmoniosa. Ou seja, você não vai conseguir reverter aquele sentimento de você se sentir sempre usada pelos outros, de você fazer pelos outros e nunca receber um obrigado pelos seus esforços, pela dedicação que você tem, de você sentir que você não tem troca de carinho dentro de casa, que os teus familiares não têm aquele afeto um com o outro, vocês nunca se elogiam, vocês só apontam o defeito um para o outro. Isso é uma casa sem harmonia. Se você travar se você travar no caminho da harmonização da sua casa, você nunca vai chegar em ter um lar com harmonia, você nunca vai resolver essas situações. Vai continuar ficando cada um isolado no seu quarto, no seu lar, sem interação entre a família, muita reação explosiva, do nada as pessoas começam a explodir, sempre com o nervo à flor da pele, né? Então você vai continuar tendo isso. Por isso que eu tô te alertando aqui, não trava na tua harmonização.
Se você quer reverter tudo isso, não trava na sua harmonização. Senão você não vai ter uma casa próspera. O que é ter uma casa próspera? É você conseguir fazer um passeio. Agora é dia 12, dia dos namorados, né? E todo mundo que tem um parceiro, uma parceira, deseja ir ali, jantar, tomar um vinhozinho. Se não toma um vinhozinho, tomar uma aguinha, comer uma comida especial, ir num cinema, ter um momento romântico. Mas tudo isso envolve dinheiro. E muitas vezes a gente acaba se privando dessas pequenas coisas que a gente fazia lá no começo, né, do relacionamento, mas não faz mais com o intuito de economizar. Como é que eu sei disso? Por muito tempo eu já economizei nisso. Eu fazia até trato com a minha namorada. A gente estava ali nos 5, 6 anos de relacionamento, e aí estava chegando o dia dos namorados, a gente já se combinava, né? Ó, não vamos se dar nada, né? A grana tá meio apertada, então eu não vou te dar nada, já vamos combinar, porque senão se uma der vai ficar chato. Mas já vamos combinar que não vamos se dar nada. A gente sabe que tá numa situação meio ruim, né, financeiramente, não tá dando para se dar o luxo, então eu não te dou nada, você não me dá nada, mas tá tudo certo, tá? E aí isso era no aniversário, isso era no aniversário de namoro, isso era no Dia dos Namorados, isso era no Natal, e aí foi ficando aquilo, né? De a gente não sair para jantar, não se dar um presente, e isso foi acabando com o nosso relacionamento. Não estou falando que um relacionamento é baseado em presente, mas um relacionamento é baseado da gente olhar para a cara um do outro e valorizar, comemorar estar juntos, né? Se sentir amado, se sentir valorizado. E você não dar um presente para uma pessoa porque você decidiu não dar, porque você acha que não é baseado nisso, é uma coisa. Agora, você ter a vontade de dar um presente para uma pessoa e não dar porque não está sobrando, isso aí é totalmente relacionado com a falta de prosperidade. E o que acontece? Como eu falei para vocês, a harmonização é o veículo que nos leva a ter uma casa mais harmoniosa, mais próspera. E por que eu estou te levando a ter uma casa mais próspera? Para você não precisar mais passar por isso aí. Para você ver que isso não faz parte da nossa vida, não é o normal, tá? Então eu não quero que você trave na sua harmonização para você não ter que ficar passando por essas coisas na sua vida, beleza? Não paralisar, não sabotar a harmonização da sua casa, porque é justamente a harmonização o veículo, o carro que vai te levar até uma casa próspera, até uma casa harmoniosa, até uma casa com saúde, até uma casa com harmonia, tá bom? Então, o que acontece? Eu falei que isso está relacionado com a segunda fase do método OLLY, né? Vou explicar aqui rapidinho o que acontece, o que é esse método OLLY. Eu não vou me aprofundar muito, até porque no evento eu vou destrinchar esse método OLLY para vocês, mas, em linhas gerais, método OLLY é o método que eu criei para facilitar a aplicação do Feng Shui, para que qualquer pessoa consiga harmonizar a sua casa. Então, o que acontece? O Feng Shui tem muitas técnicas, tem vários detalhes, né? Muita informação, e isso às vezes se torna muito confuso para as pessoas conseguirem organizar e replicar nas suas casas. Elas entendem a importância disso, mas não conseguem, de fato, colocar em prática. Então, eu organizei o método OLLY. O método é o quê? É um caminho, né? Então, o Feng Shui é um veículo e eu fiz o caminho para você andar com esse veículo e chegar até o destino, né? Então, por exemplo, Bruna, como é que eu vou saber qual energia tem nos meus objetos? É o seguinte, pensa lá. A diferença entre você pegar, olha para o seu lado, se você está na sua casa aí agora, olha para o teu lado e olha para alguma almofada, tá? Uma almofada que, assim, você não tem nenhum carinho especial por ela. Você gosta dela, mas é porque você acha ela bonita, tá? Olha para essa almofada e o sentimento que você tem com relação a ela. Beleza? É uma almofada que é da sua casa, você gostou, né? Você gosta dela pela aparência dela. Beleza. Agora, pensa numa fotografia sua com alguma amiga sua lá do colégio, que você tem essa amizade até hoje, e vocês têm aquela foto que vocês estão lá novinha, com 12 anos de idade, com aquelas roupinhas bem diferentes de agora, né? Com corpício lá, e aí você tem um carinho pelaquela foto. Ou uma foto de alguém que já faleceu. Você olha para essa foto, são 2 objetos que você tem na sua casa.
mas a relação que você tem com esses dois objetos é muito diferente. Um sapatinho que você tem de um filho seu que hoje já está com 34 anos, mas você ainda tem lá o sapatinho de crochê que ele usou no batismo dele, né? A relação que você tem com esse sapatinho é muito diferente da relação que você tem com um pote que está em cima da sua casa. É muito diferente com a relação que você tem com uma manta que está em cima do seu sofá, né? Então, isso é energia. E quando a gente vai lidar com a limpeza energética, é justamente esses questionamentos que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Muitas vezes a gente se apega, a gente tem esse apego emocional com objetos, achando que eles nos dão um conforto, só que ao invés deles nos darem um conforto, eles, na verdade, estão nos prendendo num passado de dor, de sofrimento, de angústias, ou de que ficar vibrando de que o passado era uma época melhor do que agora. O que eu quero te dizer com isso? Quando você vai fazer essa limpeza da sua casa, é muito fácil a gente se desapegar das coisas que a gente não gosta, das coisas que só estavam esperando ali o momento de você realmente parar e se desapegar delas. Agora, o difícil mesmo e que realmente dá resultado é quando a gente olha um objeto que a gente tem um apego emocional, só que a gente entende que aquilo nos trava e nos bloqueia de alguma maneira na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês aqui, e ele é um exemplo mais pesado, mas vocês vão entender totalmente o que eu tô falando, tá? Semana passada eu fiz uma aula ao vivo com as minhas alunas, né? Eu tenho uma mentoria de Feng Shui e toda semana eu faço aula ao vivo com elas. E na semana passada eu fiz uma aula ao vivo com elas e uma aluna minha, a Luciana, ela comentou que ela fez a limpeza da casa dela. Quando ela começou, ela fez a limpeza e eu juro para vocês, ela jogou 64 lixos, pacotes de lixo, aqueles pacotão de lixo, saco de lixo, né? Fora. 64, tá? Vocês imaginem, né? 64 sacos de lixo de coisa fora. E aí ela fez essa limpeza e tô me sentindo leve, legal. Só que o que acontece? Esses 64 sacos de coisas que ela jogou fora, algumas ela doou, algumas ela desapegou, algumas ela deu embora, jogou fora, né? Que não dava para ter utilidade para outras pessoas. Mas essas 64 coisas que ela jogou, 64 sacos que ela jogou fora, ela fez a limpeza física. Eram coisas que estavam ficando. Ela falou, Bruna, tinha muita coisa ali, porque eu tive, nesse mês, eu nunca tinha feito assim, pegar realmente a minha casa e fazer uma limpeza, jogar as coisas fora, né? E eu tive 2 gravidez. Então, assim, é muita coisa de um filho, de outro, que vai juntando, que vai ficando no armário. Então, assim, já aproveitei e fiz uma limpeza. Então, foi uma limpeza física. Mas ela falou, a grande diferença aconteceu quando eu desapeguei de um objeto. Um objeto. E esse objeto era o quê? Era uma camiseta da mãe dela, que faleceu alguns anos atrás, que estava guardado dentro do armário dela. E aí ela contou toda a história, né? A mãe dela faleceu, a Luciana mora em Londres, a mãe dela morava aqui no Brasil. E a mãe dela faleceu, ela sempre vinha visitar a mãe, né? Mas no momento que a mãe dela faleceu, ela teve que fazer uma escolha entre ou pagar todo o trâmite do velório da mãe dela ou vir visitar a mãe dela, visitar, né, participar do velório da mãe dela. E aí, nessa vertente aí, nessa que ela se encontrou ali, ela decidiu não vir para o velório e pagar todos os trâmites do velório da mãe dela, né? Ela teve que se colocar nessa posição. E aí, o que acontece? Depois ela acabou vindo para cá, aí naquele trâmite de separar as roupas, os bens da pessoa que acabou falecendo, ela pegou uma camiseta da mãe dela e levou para casa dela. E ela falou, Bruna, desde que a minha mãe morreu, isso há anos atrás, eu sempre acordava à noite gritando, chorando, com pesadelo,
e aquilo me sufocava e eu não entendia por quê, e eu me perguntava, tem alguma coisa que eu me sinto culpada, né? Eu sinto que eu fiz de tudo que eu poderia por ela, eu sinto que eu tomei a decisão certa nesse momento, mas alguma coisa não deixava ela em paz, não deixava ela se sentir em paz com essa partida da mãe dela, né? E ela mantinha essa camiseta. E aí ela jogou os 64 sacos de lixo lá, de lixo não, né? De coisas, ela acabou se desapegando, doando, dando um outro encaminhamento, só que essa camiseta ficou. E aí, numa segunda limpeza que ela fez, ela se deparou com essa camiseta e ela olhou para a camiseta e falou: eu amo essa camiseta, ela me traz um sentimento muito bom de uma pessoa que eu amo, mas eu sinto a necessidade de me desapegar dela. Eu sinto que ela não está agregando de forma positiva na minha vida. E aí, nesse momento, ela deu embora a camiseta. E aí ela falou: nunca mais acordei à noite gritando e chorando. E aí vocês percebam a diferença da limpeza física e da limpeza energética. Jogar 64 sacos de lixo, né? Saco de lixo que eu falo, não é que as suas coisas são lixo, é que você pega um saco de lixo e coloca as suas coisas ali, e aí se você doa, se você dá um outro encaminhamento, não tô falando que você vai jogar fora as coisas, né? Mas tirar várias coisas que é fácil, que você só tava assim enrolando para fazer, aquelas roupas que estão no teu armário que já nem serve mais, que uma hora ou outra você ia ter que desapegar, ia ter que, né, dar para outras pessoas, porque já não cabe mais na vida de vocês, ali no armário de vocês. Isso aí não é limpeza energética, isso é limpeza física. A limpeza que realmente faz diferença na sua vida, na sua harmonização, que te leva a ter uma casa com harmonia, com saúde, com prosperidade, vocês pensem, esse desapego da Luciana, ela fez, né? Foi um veículo que levou ela a ter mais saúde. O quê? Saúde mental, saúde emocional. Vocês imaginem o desgaste mental e emocional de uma pessoa acordar à noite gritando, chorando, desesperada por causa da mãe que faleceu há anos atrás. Isso acaba com a saúde mental e emocional de uma pessoa. Isso atrapalha o sono. O sono, se a pessoa não dorme direito, já começa a desencadear problemas em todas as outras áreas da vida da pessoa. Então, por isso que eu falo que o Feng Shui é uma ferramenta, um veículo que vai te levar a ter uma casa com mais saúde. Tem gente que saúde é isso, ter mais equilíbrio emocional. Tem gente que ter mais saúde é conseguir emagrecer. Tem gente que ter mais saúde é conseguir engordar. Tem gente que ter mais saúde é conseguir ter paz de espírito, se sentir em paz. Tem gente que ter mais saúde é ter mais paciência, é não ficar com sono o dia inteiro, é ter força para fazer as coisas, para tirar os projetos do papel, né? Então, indiferente, se o teu objetivo é ter harmonia, prosperidade, saúde, e o que é harmonia, prosperidade e saúde para você? Você tem que entender que o Feng Shui, a harmonização, é o veículo que vai te levar para isso. E a grande diferença de você fazer uma limpeza física e uma limpeza energética é que quando você vai olhar para os objetos que você tem que dar um andamento, você tem que se relacionar se isso está te ajudando ou se isso está te prejudicando. E o que eu falei da camiseta dela, da mãe dela, não tem nada a ver. Ah, então eu tenho coisa de gente que já faleceu aqui na minha casa e eu tenho que me desapegar? Não necessariamente. Tudo isso é um processo pessoal. Aquela camiseta da mãe dela estava atrapalhando ela. Era um processo pessoal da Luciana. E ela entendeu que isso estava atrapalhando ela e decidiu se desapegar. Na mesma live, teve uma outra aluna, a Cíntia, que ela contou: Bruna, eu perdi o meu pai e eu também guardei um objeto pessoal dele, um chinelo, mas eu não quero desapegar. E tá tudo bem. O processo da Luciana é diferente do processo da Cíntia. E tá tudo certo. O importante nas suas harmonizações é você entender, é você pegar os objetos e entender, se perguntar: isso está me ajudando? Isso está sendo alguma coisa que me puxa para cima ou isso está sendo uma âncora na minha vida?
Vou dar um exemplo que passa muito despercebido, mas que também trava muito a vida das pessoas. Agendas. Agendas de anos anteriores. O que acontece? A nossa memória, ela prega umas peças na gente. Ela prega umas peças assim, ó, bonita na gente. Tem muita. A nossa memória ela é muito seletiva, né? A gente tende a lembrar, as nossas lembranças, elas muitas vezes nos trazem muito mais prazer do que o próprio momento de vivência em si. Então, assim, quando a gente pega e lembra de uma viagem, por exemplo, eu lembro, nossa, eu lembro de quando eu estava lá no Rio de Janeiro com a minha família, e aí a gente estava lá no Pôr do Sol. Nossa, aquele dia foi maravilhoso, foi uma delícia, nossa, foi muito especial aquele dia. Só que, na verdade, pode ser que aquele dia nem tenha sido tão especial, pode ser que vocês estavam lá quebrando pau. Só que a nossa cabeça, ela é muito seletiva, então a gente lembra daquele momento e a gente meio que distorce esse momento, essas lembranças do que de fato aconteceu lá, né? Isso eu descobri estudando a PNL. Eu gosto muito de ler os livros do Tony Robbins, né? E aí eu descobri isso, que a nossa memória ela é muito seletiva e muitas vezes a gente guarda uma memória de uma coisa e pra gente, na nossa mente, aquilo foi simplesmente maravilhoso, aquele momento foi fantástico, só que na realidade ele não aconteceu bem assim, né? Então as nossas memórias, elas tendem a ser melhores, nos trazer melhores sentimentos do que de fato aconteceu no momento. Mas tudo bem. O que eu quero te dizer com isso? Que muitas vezes, quando a gente tem agendas de anos anteriores, a gente fica vibrando de que, nossa, aquele ano da minha vida foi maravilhoso. Caramba, eu tenho uma agenda aqui de 2003 que eu guardo, porque 2003 para mim foi o melhor ano. Nossa, eu prosperei um monte, eu consegui montar minha empresa e tal, e aconteceu isso, e aquilo, e aquele outro. E aí eu guardo com carinho por causa desse ano. E o que acontece? Quando a gente fica guardando agenda, caderno de anos anteriores, a gente está se apegando de que, nossa, aquele ano foi maravilhoso. Vai ser difícil um ano ser tão bom quanto aquele. E aí você está guardando vários sinais de dentro da sua casa de que o melhor ano da sua vida já foi. As coisas boas já aconteceram, né? Ou, por exemplo, você tem um monte de caderno de algum curso que você já fez. Você foi lá, fez um curso, anotou um monte de coisa e você não aplicou tudo que estava no curso. E aí você fica guardando esse caderno. Você fala, não, um dia eu vou voltar e vou aplicar o que está nesse caderno, porque esse curso foi fantástico e eu apliquei umas coisas, já deram resultado e eu preciso voltar e depois aplicar, continuar aplicando o que está lá, porque é fantástico. Agora eu estou sem tempo, mas eu guardo esse caderno porque eu sei que uma hora eu vou voltar e aplicar. O que você está guardando dentro da sua casa? Coisas que estão te lembrando que você não termina o que você começa, de que você tem um monte de coisa pendente na sua vida por fazer. E aí é um caderno, é uma agenda, é uma blusa, é uma coisa aqui, é outra coisa ali, né? E isso vai te prendendo, vai ancorando você na sua vida. Você vai parando de prosperar, você vai parando de conseguir ter relacionamentos. Você para, você trava, você fica estagnada na sua vida. Um outro exemplo aqui, exemplo da minha aluna Queca. Minha aluna Queca, lá de Curitiba, ela também, quando ela foi fazer a limpeza da casa dela, da primeira vez ela não conseguiu desapegar de um vestido de noiva que ela tinha no armário dela. E ela já estava divorciada fazia acho que uns 8 anos. E ainda estava lá o vestido dela. E ela não conseguiu desapegar. Aí, da segunda vez, ela começou a entender o que era limpeza energética. E aí ela conseguiu desapegar do vestido, né? Ela doou para um brechó, para uma loja que alugava vestido, alguma coisa assim, né? Não jogou fora, ela deu para uma loja. E depois de 2 meses, a Keka começou a namorar. E desde então que ela tinha se divorciado, ela nunca tinha conseguido se relacionar com ninguém. E aí, depois que ela fez esse desapego do vestido dela, ela conseguiu voltar a namorar. Encontrou um cara e agora ela tá namorando. Então, o que acontece?
Para uma é um vestido de noiva, para outra é uma camiseta, para outra é um sapatinho, para outra é um dentinho do filho, para outra é um caderno, para outra é um exame de alguma coisa, né? Um exame de algum trauma que aconteceu, de um filho que quebrou um pé. Enfim, tem várias coisas dentro da nossa casa que estão nos prendendo, nos ancorando. Ancorando. Então, quando você for pegar um objeto e decidir se você vai manter ou deixar ele ir, você tem que se perguntar: isso está sendo, de alguma forma, uma âncora na minha vida? Essa pergunta você vai sentir lá dentro. Lá dentro, você vai sentir se é ou não é. E não tem certo, não tem errado. Muita gente me pergunta: Bruna, pode guardar dente de filho? Pode. Bruna, pode guardar foto de familiar que já morreu? Pode. Bruna, pode guardar vestido de noiva? Pode. Bruna, pode guardar quadro? Não sei o quê? Pode. Você pode guardar o que você quiser na sua casa, desde que isso não esteja sendo uma âncora na sua vida. E as pessoas se relacionam de maneiras diferentes com os objetos. Tem gente que tem o dentinho dos filhos e tá tudo bem. Tem gente que tem os dentinhos do filho e fica apegada àquele momento, quando meus filhos estavam aqui e quando eu tinha controle sobre eles, né? E aí quando agora eles estão lá e estão vivendo a vida deles e eu me sinto tão sozinha, tão abandonada. Eu guardo o dentinho deles aqui, que é uma forma de eu ter eles um pouquinho pertinho de mim. O que você está fazendo aí? Você está ancorando que os teus filhos não ligam mais para você, que os teus filhos já foram, que os teus filhos agora têm a vida deles e você é sozinha. Você está ancorando um sentimento ruim dentro da sua casa. Agora, quando você olha para os dentinhos e não tem esse tipo de sentimento, tem o sentimento de caramba, que legal, tem o dentinho do meu filho, e que bom, hoje o meu filho, né, vem me visitar, né, tem a vida dele, mas vem me visitar, e a gente tem uma relação maravilhosa, que legal que ele teve esse desenvolvimento, né? É uma relação diferente. Você só não pode manter dentro da sua casa as coisas que te ancoram numa dor, num sofrimento, no momento que você acha que aquele momento da sua vida foi bom e que vai ser difícil você ter um sentimento tão bom quanto esse, né? Isso também está relacionado com os presentes que você ganha das outras pessoas. A gente tem muita dó de se desapegar dos presentes, né? Mas isso aqui eu ganhei de não sei quem. Mas isso aqui eu ganhei de uma amiga. Mas isso aqui eu ganhei não sei o quê. E o negócio nem funciona mais, tá feio, uma boneca com o olho caído lá, mas você guarda porque ganhou de não sei quem. Gente, o propósito de um presente, ele se dá na hora que ele é dado. A pessoa, ela dá e o objetivo dela é te ver feliz ali, né? E o que acontece? Depois disso, acabou. É a mesma coisa você pensar, nossa, se eu dei um presente para alguém, se eu dei uma boneca há 10 anos atrás, se eu dei uma boneca para minha filha, e em determinado momento ela decide desapegar dessa boneca, né? Porque a boneca tá riscada, tá com o olho caído, tá com o vestidinho amassado, tá não sei o quê. Eu vou ficar chateada? Não vou ficar chateada. Tantas coisas que eu dei para ela, né? Não é isso que faz a minha relação com a minha filha. Então, quando você vai tentar desapegar de alguma coisa que você ganhou de presente dos outros, tenta fazer. Se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, se eu tivesse dado isso para uma pessoa e por causa da condição física que esse negócio está agora, a pessoa decidisse dar, doar, eu ia ficar chateada? Não. Então desapega, fica tranquila, fica com o teu sentimento leve. Senão você vai ficar cheia de âncoras na sua vida. E o que uma âncora dentro da sua casa faz? Ela fica fazendo você se sentir sempre usada pelos outros. Ela fica fazendo você se sentir que não recebe elogio de ninguém. Ela fica fazendo você se sentir que você se dedica pelos outros e não tem o reconhecimento. Ela fica fazendo você se sentir sem paciência, se sentir sem saúde, sonolento o dia inteiro. As âncoras dentro da sua casa fazem você não ter força. São várias energias paradas, estagnadas ao seu redor. Âncoras do seu lado. Você imagina a sua casa. Imagina agora. Imagina de verdade. Fecha o teu olho e imagina cada objeto da sua casa virando uma âncora. O peso que você carrega na sua vida, o peso que você vive a sua vida, que poderia ser mais leve. Por isso que a harmonização torna a nossa vida mais leve, abre caminhos. Por isso que as coisas começam a acontecer quando a gente harmoniza a nossa casa, porque a gente se desfaz dessas âncoras que estão
nos prendendo no sofrimento, na escassez, na falta de dinheiro, e estão nos impedindo de chegar numa vida mais próspera, mais saudável e mais harmoniosa. Como eu falei no começo da live para vocês, o Feng Shui, a harmonização, é um veículo que vai te levar para uma casa mais harmoniosa, para uma casa com mais saúde. E é justamente por causa disso, porque nesse veículo você vai se desapegando das âncoras e vai chegando mais próxima de ter tudo isso na sua casa, tá? Outra situação que acontece também é que a pessoa, quando ela começa a fazer essas limpezas energéticas, fazer limpeza física é fácil. É super fácil. Como eu falei, você só está esperando o momento de você pegar e realmente parar e fazer aquela limpeza. Você sabe que precisa desapegar dessas coisas, né? É só esperar o momento. A limpeza energética, não. A limpeza energética é que você se desapega dessas âncoras. E aí, se desapegar das coisas físicas é molezinha, é fácil. Se desapegar das âncoras não é fácil. Talvez você não consiga de primeira. Talvez antes você precise identificar que você tem uma âncora, passar um tempo para depois você conseguir olhar para essa âncora e desapegar dela. E tá tudo bem, você tem que respeitar o seu processo. Você não precisa hoje se desapegar de tantas as âncoras. Você precisa observar que você tenha uma âncora aí. Método, olha, observação, limpeza, harmonização e intenção. Tudo está relacionado com isso. Então, primeiro você precisa observar. Você não precisa necessariamente já se desapegar dessa âncora, mas você precisa saber, estar ciente de que isso está te prendendo. Uma hora ou outra, naturalmente, como eu falei, limpeza é um processo de cura. E a cura, às vezes, ela leva um tempo. Mas um momento ou outro, quando você sabe que isso está acontecendo, você vai começar a caminhar para a cura. E no momento que você quiser essa cura, de fato, você vai pegar essa âncora e vai fazer a limpeza dela, tá? E aí, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a limpeza energética, ela é mais difícil. E o ser humano, ele tem um artifício, uma ferramenta dentro dele, que é a autossabotagem. E por isso que eu falei, né, que esse erro pode estar autossabotando a harmonização da sua casa. Então, a gente tem ali um mecanismo dentro da gente que é a autossabotagem. Então, cada vez que a gente tem um plano e esse plano começa a ficar difícil, a gente procura maneiras de se autossabotar. E aí, como que isso é relacionado na limpeza? Você vai fazer a limpeza da sua casa. Você sabe que tem que fazer a limpeza física e energética. Aí você faz a limpeza física, foi fácil, né? Às vezes também não é fácil porque a casa é grande, né? Aí você vai por partes, tranquilo, não precisa fazer tudo de uma vez só. Você vai por partes, cansa, muitas vezes cansa, né? Mas tranquilo, você vai lá e faz. Agora, quando entra na energética, fez a física, beleza, agora eu vou para a energética. E eu aconselho isso. Começa pela física, que é mais fácil, depois você vai para a energética, tá? Aí, quando você vai para a energética, você fala, opa, já ficou um pouco mais difícil. Aí a gente liga o nosso mecanismo de autossabotagem. E o que a gente faz? A gente começa a olhar para o outro e falar, você não vai se desapegar das suas coisas, não? Para o marido, para o filho, para as pessoas que moram com você, e aí você vai falar, ó, você tem que se desapegar disso. Isso aqui tá bloqueando as energias da nossa casa. Só que, na verdade, fazendo isso, ficando preocupada com que os outros, que não tem nada a ver com o teu Feng Shui, que não tem nada a ver com a harmonização da sua casa, porque quem está interessado em harmonizar a casa aqui é você, não é seu marido. Você não está interessado no jogo de futebol dele. Ele vai assistir o jogo de futebol dele e ele que vai fazer. Você vem assistir tua live, tá tudo certo. Agora ele vai te obrigar lá. Ó, quarta-feira é dia de futebol. A senhorita vai ter que estar sentada aqui do meu lado assistindo comigo, porque isso é importante para mim. Então você vai assistir futebol sim aqui comigo, tá? Não, ele tem o futebol dele, ele vai assistir. E aqui eu tô generalizando o futebol, tá? Cada um tem os seus interesses. O teu interesse é o Feng Shui. As pessoas da sua casa não precisam amar o Feng Shui. As pessoas da sua casa não precisam aplicar o Feng Shui. As pessoas da sua casa não precisam acreditar no Feng Shui. Igual você não precisa amar, acreditar, venerar e participar do futebol do seu marido. Cada um tem as suas coisas. E aí, o que acontece? A gente tenta envolver a nossa família na nossa harmonização, mas é justamente um mecanismo de autossabotagem.
Quando o negócio começa a ficar difícil na nossa harmonização, a gente começa a apontar o dedo para os outros falando: ah, mas é isso aí que está bloqueando. É esse teu armário aí que está me bloqueando. É essa tua gaveta aí. É o teu quarto do meu filho, que o meu filho não deixa eu entrar no quarto dele para desapegar as coisas. Eu tenho certeza que é o quarto do meu filho que está bloqueando as energias da minha casa. Digo para você que não é. O que está bloqueando são as tuas âncoras. É a tua vida que está bloqueando. São as tuas âncoras que estão bloqueando as energias da sua casa. Por quê? Apesar da harmonização ser a harmonização de um espaço, o Feng Shui é cura. O Feng Shui é cura. E a cura é um processo pessoal. Então, cada vez que você ficar irritada, nervosa, achando que a tua harmonização está indo por água abaixo, por causa que os outros não estão te ajudando, você para e dá uma olhada que cada vez que você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontados para você aqui, ó. E aí você fala, eu estou apontando o dedo para a pessoa porque eu estou querendo me autossabotar de que eu não estou me livrando das minhas âncoras. E aí, para eu me sentir melhor comigo mesma, eu jogo a culpa nos outros. Que a energia da minha casa está bloqueada porque os outros não estão limpando as coisas deles. E aí eu tenho um segredo para você, tá? O que acontece? Por que eu falei que não é o quarto do seu filho, não é a gaveta do teu marido, não é a casa de ferramenta de não sei quem lá, não é essas coisas que estão paradas, que estão bloqueando a energia da sua casa? Por quê? Como eu falei, limpeza física é uma coisa, limpeza energética é outra. Se as pessoas não querem se desapegar de nada delas, tá tudo certo. Porque existe também uma parte da limpeza energética que é a movimentação. Energia é movimento. Então, se você não tem o aval para desapegar de alguma coisa que é do outro, para isso não bloquear a sua casa, a energia da sua casa, você vai simplesmente movimentar esse objeto. Então, por exemplo, aqui atrás tem um quadro, né? Ah, esse quadro, eu não gosto dele, eu queria me desapegar dele e tal, mas é do meu marido, e ele gosta, e como ele está no processo dele, beleza. Então, não posso me desapegar do quadro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou movimentar. Vou movimentar o quê? Tira do quadro, tira o quadro da parede, ó, vou fazer arte aqui, né? Tira o quadro da parede, movimenta, encosta no quadro, tá? Agora, para eu colocar ele reto de novo. Fiz besteira. E aí você movimenta ele. Consegui. Uhum. Obrigado. Aí você movimenta ele. Por quê? Porque energia é movimento, tá? Energia é movimento. Coloca aí nos comentários para mim, eu quero que vocês aprendam. Energia é movimento. E o que acontece? A gente tem a nossa energia vital. Quando a gente pega a nossa mão aqui, cheia de energia, e encosta nos objetos da nossa casa, a gente está passando a nossa energia, a gente está levando a energia para aquele objeto que tinha virado uma energia estagnada. Então, você pode entrar lá no quarto do seu filho, da sua filha, e ele não se desapegar nada, ela não se desapegar de nada. Mas você, para isso não virar um bloqueio energético na sua casa, você movimenta. Só movimenta. E pronto, tá resolvido. Aí você volta para as tuas âncoras, que é isso que vai fazer a diferença, tá? Então, um segredo para vocês aí, a energia deles não vai travar a sua vida. Se você movimentar, não vai travar a sua vida. O que vai travar a sua vida são as âncoras que você tá jogando a culpa nos outros para não ter que olhar para as tuas âncoras, porque dói. É um processo que dói. Mas se dói, quer dizer que você está crescendo. É igual os nossos músculos do nosso corpo, né? Quando a gente vai para academia, que não é muito caso aqui, né, Bárbara? Esse dia a gente foi para academia. Era um restaurante que tinha aqui chamado Academia, juro para vocês. Aí o que acontece? Quando a gente vai para academia, né, erguer um peso lá, a gente, para a gente ficar musculosa, o que acontece? O nosso músculo de dentro do corpo, ele rasga. Então a gente pega um peso que é mais do que a gente está acostumado e isso rasga o nosso músculo. E aí, quando rasga o músculo, depois disso ele tem que fazer uma cicatriz, né? O que rasgou, depois ele faz uma cicatriz. É um processo natural do nosso corpo. E aí, depois a gente vai para a academia de novo e puxa um peso mais pesado. Daí rasga de novo o músculo. E aí ele faz uma outra cicatriz. Aí a gente vai lá e rasga de novo. Aí ele faz uma outra cicatriz.
E aí a gente começa a ficar com músculo. Sabiam que é assim que funciona, assim que é formado o nosso músculo? São cicatrizes que vão formando um músculo. Então, para uma pessoa ser forte, ela está cheia de cicatrizes. E isso é totalmente relacionado com o nosso crescimento pessoal. Mesmo os obstáculos, as coisas que nos acontecem, que parecem ruins, elas vêm para nos deixar mais fortes. E quando você vai olhar para suas âncoras, dói. Mas você vai estar abrindo uma ferida para ali formar uma cicatriz que vai te deixar mais forte. E isso é evolução. Isso, de novo, faz você caminhar para uma vida mais saudável, para uma vida mais próspera, para uma vida mais harmoniosa. E aí, mais um ponto, porque o Feng Shui é o veículo que te leva para uma casa com harmonia, com saúde e com prosperidade.